Eu não tenho certeza, por isso que eu vou te perguntar. E aí, eu não me lembro o que é que eu precisava, eu tinha a procuração dele e a minha dúvida sobre o prazo de validade. Então, era uma procuração pública e, se eu não me engano, enquanto ela não é revogada, ela continua valendo, é isso? Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a Claudete Vata com mais um podcast e hoje com um convidado super especial, Dr. Marcelo Salles. Seja muito bem-vindo. Eu vou apresentar como Dr. Marcelo Salles porque e depois, se me permitir, vou chamar de Marcelo porque eu te sinto e considero como um grande amigo que é. Obrigado. Porque o amigo é aquele que responde a gente quando a gente mais precisa, que é o que você faz sempre. Então, seja muito bem-vindo. É um grande prazer ter você aqui comigo. Olá, Claudete, muito obrigado. Obrigado pelo convite. É sempre uma satisfação poder revê-la e estar sempre debatendo ideia, dividindo conhecimento e sempre aprendendo muito com você. Muito obrigado. Olha, aí. Não tem nada de doutor, não. É só Marcelo mesmo. Então, combinado. Combinadíssimo. Pessoal, eu até vou falar uma peculiaridade do Marcelo, porque foi o que mais me chamou a atenção. Então, o que acontece? O tabelionato, que até então estava sobre a direção, vamos dizer, da Liana Cláudia, que é tia do Marcel, né? O Marcel, meu grande amigo, foi meu aluno no ensino fundamental. E o Marcelo, que me apresentou você. E aí eu pensei, vou levá-lo para um estudo de caso na Unicesumar. E não me sai da imagem, nem da memória, eu perguntando sobre o seu currículo, e você me disse que você fez 19 pós-graduações. Não errei no número, não, né? São 17. 17? Isso. Concluídas, né? Concluídas. 17 pós-graduação. Pessoal, olha, é assim de tirar o chapéu, porque foco, a pessoa tem foco no objetivo e precisa ter mesmo, né? Então, até para começar o nosso papo, hoje você é titular do primeiro tabelionato de notas aqui em Maringá, hoje com o nome de tabelionato Marcelo Salles. Isso. E para isso você fez um concurso, e num concurso tem uma etapa que é a prova de títulos. Perfeito. Por isso que é tão importante Exatamente. a conclusão dessas pós-graduações. É isso, né? É isso. Eu estou tabelião desde 2017 aqui em Maringá. Assumi o cartório dia 30 de janeiro de 2017, após um longo concurso aqui no estado do Paraná. À época, lá em 2017, as pós-graduação e, enfim, mestrado, doutorado, eram muito importantes, né, para os títulos, para a prova. E presenciais, não era isso? Exatamente. Contribuía muito para o seu nível e sua classificação final no concurso. Entendi. Então, eu fiz algumas pós-graduação, finalizei, e aí cheguei, em 2017, escolhi o cartório, estou aqui há 5 anos e alguma coisa já à frente do primeiro tabelionato de nota de Maringá. Nossa, e assim... claro que o nosso público-alvo hoje não são apenas as pessoas do mercado imobiliário, mas para nós, em especial do mercado imobiliário, um tabelionato de notas é um tudo, né? E assim, muita coisa eu aprendi e vou agradecer em público sempre o seu desprendimento, porque eu trabalho muito à noite, até por eu ser professora, por eu ser corretora de imóveis também, e as dúvidas me surgem à noite, e num primeiro momento eu fiquei pensando, meu Deus, eu não posso perguntar, ele não vai responder o que eu estou querendo saber. Eu fiquei pensando. Mas meu desespero era tamanho que eu mandei uma mensagem para você à noite e provavelmente, se eu não fiz isso, peço desculpas, mas eu devo ter dito, olha, não me responda assim que você puder, e você me respondeu imediatamente. E assim, para nós, houve assim, uma mudança. Eu acho que depois desse concurso foi um divisor de águas para Maringá, né? Acho que para o Paraná como um todo, né? Teve uma nova leva de agentes delegados aí, com ânsia de melhorias, não que não fosse bom, mas... para melhorar, para trazer acesso, trazer a sociedade mais próxima do cartório, que o cartório está aí para contribuir. Não existe mais aquele tabelião ou aquele registrador encastelado que não atende ninguém. Encastelado, palavra ótima. Não existe mais isso. Hoje, se for no meu cartório, eu vou estar lá o tempo inteiro. Se for lá no Marcos, no Fernando, eles estão à disposição para poder atender a população.
porque nós somos um agente delegado, nós precisamos atender a população para poder resolver. Se não fosse assim, a população iria ao Poder Judiciário, né, que seria mais difícil. Então, nós estamos ali para poder resolver o problema, né? Então, a gente está sempre à disposição. E assim, para nós, né, que somos do mercado imobiliário, o que nós precisamos proporcionar para o nosso cliente também? Celeridade, transparência e segurança. Então, as pessoas às vezes não sabem, mas por que o comprador é que escolhe o tabelionato? Porque ele que precisa ficar seguro com o título de propriedade, exatamente, obviamente. Perfeito. E nós, por sua vez, enquanto intermediários dessa negociação, somos responsáveis, né, por essa segurança, isso garantido por lei. Agora, então, recente, né? Sim. Recente 2, 3 anos, eu acho, que consta até na escritura. Sim. Se houve a intermediação de corretor ou não e quem é ele, né? Para constar na escritura. Então, tem uma certa tamanha importância, né? Nossa, é responsabilidade legal. Claro. Né? Isso é coisa muito séria. Portanto, eu vou falar em público porque é verdade e eu acredito que cada um de nós precisa ter. Isso é importante em tudo. Nós sempre temos alguém que seja da nossa confiança. É o médico da confiança, é o salão de beleza da nossa confiança, enfim, e é o tabelião da minha confiança, que é você, tá? Muito obrigado. Isso que eu quis que você viesse aqui Muito hoje. Obrigado. E assim, sempre surgem dúvidas, e por mais que a gente saiba, né, sempre surge uma dúvida. Então, eu vou falar dessa dúvida, que hoje eu não tenho mais, tá? Mas eu vou pedir para você explicar com mais propriedade. Foi no momento em que eu fiquei super preocupada. Eu, nessa oportunidade, eu estava só prestando um serviço para umas amigas que estavam comprando uma franquia, os direitos de uma franquia. E, ao mesmo tempo, elas precisavam assinar um contrato de locação, porque a franquia ela queria que essa unidade continuasse naquele local. Então, nós precisávamos, e nós fizemos isso mesmo, assinamos os 3 contratos no mesmo dia. Elas, né, entrando no lugar da franqueada, a franqueada vendendo os direitos para elas e elas entrando, né, como locatárias num novo contrato de locação. E qual não foi a surpresa? Chegou a tardezinha, quando enfim nós tínhamos conseguido fazer tudo, o fiador ia viajar. E eu falei, meu Deus do céu, vai precisar de uma procuração pública e ele vai para os Estados Unidos, vai ficar 1 mês fora e a gente precisava resolver naquele dia. Então, eu vou pedir para você explicar, né, para quem está nos assistindo agora, a diferença de uma procuração pública, que é aquela que eu tenho que fazer dentro de um tabelionato, e uma procuração particular que eu posso fazer, por exemplo, no meu escritório e levar só para reconhecer firma. Perfeito. É importante deixar bem claro o que é uma procuração. Primeiro, independente se ela é particular ou se ela é pública. A procuração nada mais é do que um instrumento de representação, né, na qual eu confiro poderes para alguma pessoa, né, representar, praticar algum ato em meu nome, certo? Há alguns atos, em razão da sua solenidade ou de tamanha importância, que exige a forma pública, ou seja, a procuração pública. E há outros atos em que a legislação ela não tenha essa obrigação de ser pública, que daí vai pela procuração particular. No caso que você citou a respeito aí do contrato de locação, para que seja celebrado um contrato de locação hoje, a legislação não exige que a forma do contrato de locação seja por uma escritura pública. Pode ser feito um contrato de locação no seu escritório, reconhecido firma. Se a forma do contrato principal, que é a de locação, não é expresso em lei como deve ser, então vamos pela particular. Certo. Então, a procuração vai seguir a mesma forma deste instrumento, que então seria procuração particular. Mas eu quero fazer uma procuração pública para assinar o contrato de locação. É possível? É possível, até porque a procuração pública ela tem um rigor maior, né, no momento da sua elaboração. A pessoa emitiu a sua vontade na presença de um terceiro imparcial, que é o tabelião, que está ali representando o Estado, né, formalizando a vontade. Então, nada impede. Então, há alguns atos em que a lei exige que seja pela forma pública e outros pela forma particular.
Por exemplo, eu vou me casar, não quero comparecer no meu casamento. Eu posso fazer uma procuração pública, mas neste caso, já começou bem esse casamento, né? Não, é brincadeira. Mas acontece, Mas né? acontece, então, sim. acontece, então, é possível ser feita uma procuração. A lei estabelece que tem que ser uma procuração, neste caso, pública. Tamanho, rigor, que é o casamento, que eu sempre costumo falar que a nossa legislação tem 2 atos muito formais. Um é o casamento e outro é o testamento. Então, já que o casamento é muito formal, então demanda também aí uma procuração pública. Sim. Mais atos, para ir, sei lá, retirar um veículo no Detran, uma procuração particular, com firma reconhecida, vai atender de bom tamanho aí para que seja representada e seja cumprida a sua vontade, né? Entendi. Praticar o ato ou retirar, no caso, o veículo, ou transmitir algum direito, alguma coisa nesse sentido, de formalizar aí o ato. Bom, daí só para poder também esclarecer para quem está assistindo a gente, por que a importância do reconhecimento de firma? Perfeito. Porque assim, eu faço então a procuração no meu escritório mesmo, eu pego um modelinho, né? Depois eu vou falar das especificidades, ou seja, do objetivo da procuração, né? Num segundo momento. Mas vamos falar que eu fiz uma procuração e daí a pessoa assinou, e é válida, porque é um documento particular, para um ato que não é tão solene assim como um contrato de locação, por exemplo, mas eu preciso reconhecer firma. E o que seria assim, qual a importância desse reconhecimento de firma? O reconhecimento de firma visa atestar que aquela pessoa de fato assinou aquele documento. Entendi. Né? É obrigatório? Alguns atos sim, outros não. Tá? Mas qual que é a maior preocupação? Eu, na qualidade nesse caso do seu exemplo, de locatário deste bem, de locador desse bem, eu vou querer saber se de fato aquela procuração foi de fato assinado por quem de direito. Então, para minha segurança, eu exijo então que seja feito, reconhecido firma. Mas nada impede. Se eu, conheço a assinatura, sei... Mas daí o que pode acontecer, né? Desculpa te cortar. O fiador chega lá na frente e falar assim... Não fui eu. Perfeito, exatamente. E daí muitos casos. O nosso país, existe muita questão de fraude. Infelizmente, há muita questão de fraude. Ali no cartório, a gente lida muito... Não são raras as vezes que chega a assinatura falsa. Às vezes é parecidíssima, quase igual, não é? Exatamente. Então, nossa, e agora? E aí a gente olha, não bate, a pessoa tá na sua frente lá, outra pessoa se passando. Entendi. Fala, não, então assina de novo igual esse daqui, só pra gente, já sabendo. Sim. Não consegue fazer Não, pera, vou ali, já volto pra gente poder, e já vem assinar de novo. E você já sabe, então, como o nosso país, ele tem tem coisa errada aí nesse sentido de falsidade, é necessário que as pessoas, para sua própria segurança, exija esse reconhecimento. Porque senão, no futuro, num caso como esse aí de uma locação, o fiador fala, não fui eu, não tenho nada a ver com isso. Sim. Se não pagou, ele não está pagando o aluguel, não sou eu que vou pagar também, não estou nem aí. Entendi. Então, com o reconhecimento de firma, nós vamos, pela forma, se for por semelhança, a gente vai verificar com a assinatura que nós temos lá guardada na nossa ficha, ou se a pessoa, de fato, por verdadeiro, esteve assinando na nossa presença. Melhor ainda, que não tem como fugir. Isso que eu ia te perguntar agora. Pelo seguinte, infelizmente, eu não sei o que acontece comigo, que eu não consigo fazer assinatura igual. Então, quando precisa reconhecer firma, que eu preciso assinar um documento, eu já pergunto para a pessoa, você vai precisar reconhecer firma? Ela fala, vai. Daí eu já vou no seu tabelionato, já assino por verdadeiro, e por verdadeiro é assinar na frente, é isso, né? Exatamente. Da pessoa dentro de um tabelionato. Dentro do tabelionato, perfeito. Entendi. Na verdade, assim, nós temos, a nossa equipe é capacitada, faz curso de grafotecnia, porque tem alguns traços, né? Ah, eu não sabia, que legal. Tem alguns traços na sua assinatura que, embora ela não está idêntica, porque não é uma xerox, por exemplo, eu assino inúmeros papéis todos os dias no cartório. Nenhuma assinatura sai igual a outra, mas os traços da assinatura
são idênticos, né? Então, se a pessoa ela tira a caneta do papel no meio da assinatura ou se ela continua todos... Então, tem toda essa observação. Nós temos lá no cartório, qualquer dúvida, nós temos lupa de mão, que é para poder olhar na assinatura para ver se não houve alteração de traços ou alguma coisa assim. Então, é importante, é muito importante. Não são raras as vezes que aparece algum documento de veículo de pessoa que se passou por outra querendo reconhecer firma. E a gente já barra, fala, não, assinatura não, eu preciso da pessoa aqui, enfim, obrigatoriamente tem que ser por verdadeiro. Entendi. E aí já não tem condição. Então o falsário essa fraude já não vai ser concretizada. Sim. Porque teve a importância de um reconhecimento de firma aí, ainda no caso de veículo, ainda por verdadeira. A pessoa tem que ir ao cartório também. E também, igual você estava falando, que no Brasil, infelizmente, existem algumas situações onde há uma cultura da vantagem ou do ilícito. Perfeito. Então, quem já tem consciência disso tudo e não está fazendo nada de errado, qual é o problema? Então, assim, eu realmente, claro que me dá mais trabalho. Ao invés de eu assinar no escritório, eu preciso me deslocar e vou até o tabelionato. Todavia, com certeza o documento precisa que imprima a veracidade, né? E a verdade do ato, né? Exatamente. Mas continuando, assim, logo que eu me formei em Direito, é claro que o advogado ele precisa, né, ele vai representar o seu cliente e nós pedíamos, eu sempre fui muito, quando nem era assim com tanto rigor, mas eu deixava bem claro quais eram os objetivos daquela procuração, especificamente para aquele ato. E isso é muito importante. O tabelionato tem alguma coisa a ver com isso quando a escritura é pública, por exemplo? De falar para que é, para que se restrinja os direitos naquilo, para que, de repente, né, a pessoa que está passando a procuração não sabe o poder que ela está dando para outra. Não é isso? Às vezes chega alguma pessoa lá, eu quero fazer uma procuração de amplos poderes, que geralmente é isso que fala, que pode fazer tudo. Aí você começa a entrevistar a pessoa e fala assim, tá, amplos poderes. O procurador então pode ir no banco, sacar... Não pode. Eu posso então financiar uma coisa no seu... Não pode. Falei, então não é amplos poderes. Vamos lá. Para que você quer? Eu quero uma procuração para esse fim. Entendi. Apenas esse fim? Então tá bom. Então vamos constar apenas isso. Para que vamos ampliar o leque, sendo que o objetivo que você, que é a sua vontade, é só para determinado ato. Então, assim, nós temos inúmeras minutas no cartório, sugestão de poderes, né, de procuração. Mas a gente personaliza, fala qual que é o seu objetivo, para que você quer essa procuração, para tal fim. Então vamos lá, vamos já deixar delineado aí da forma como você quer e o seu objetivo. Para não ter fraude, né? Exatamente, porque senão, sei lá, sempre quando você vai outorgar uma procuração, você, de certa forma, você imagina que o seu procurador é alguém da sua confiança, né? Mas, né? Mas é importante que o seguro morreu de velho. Então vamos fazer para não ter nenhum problema. Vamos certificar que será apenas isso e tão somente isso que você quer, que são os atos que a pessoa vai poder praticar com esse instrumento de procuração. Tá certo. Deixa eu te fazer outra pergunta ainda sobre procuração. Meu filho mais velho foi para os Estados Unidos e ele foi, tipo assim, um domingo, na terça ou na quarta-feira foi decretada a pandemia. Então, antes dele ir, ele me deixou uma procuração, né? Caso eu precisasse fazer alguma coisa para ele aqui, mas o objetivo dele era estar retornando em 90 dias, que não foi o que aconteceu. Ele demorou 1 ano para voltar. Isso. Perfeito, exatamente. A procuração, sempre que é feita a procuração, é questionado ao outorgante, né? Se você quer colocar prazo de validade. Não, eu quero que coloque a procuração tem prazo de validade, sei lá, 60 dias. Vai constar. Findou os 60 dias, acabou o poder. Exatamente. Não constou ou constou que tem prazo indeterminado, não importa. Ela, se não aconteceu algumas causas que nós vamos falar mais adiante, a procuração vai continuar sendo válida sem problema algum. Né? Então, há casos... no entanto, há casos em que a lei aí, ela fala, opa, esses casos aqui são muito importantes, obrigatoriamente ela vai ter o prazo de validade X, como por exemplo, uma procuração para casamento, ela tem prazo de validade 90 dias, não pode mais que isso.
Ou uma procuração para ser feito um inventário. Também a legislação impõe um prazo de 30 dias. Então, tem prazo, algumas situações em que a lei estabelece. Mas no caso do seu filho, eu imagino que deve ter sido amplos poderes, Sim. ele deve ter constado que não teria tempo de validade. Então, passou um ano, desde que ele não revogou essa procuração. Entendi. Ela está valendo normal, ou seja, tem alguns casos, continua. É importante deixar claro, já falando um pouquinho então de acabou os efeitos da procuração ou não, geralmente a gente costuma atender algumas pessoas que vão ao cartório e falam assim, olha, eu quero fazer uma procuração e nessa procuração eu gostaria que quando eu morresse, essa procuração, a pessoa pudesse comprar ou vender meus imóveis. Aí você fala, assim, gente... misturou os assuntos. Fala, peraí. A procuração, ela tem validade enquanto você, outorgante, você está vivo. Porque quando você morre, a procuração morre junto com você. Como é que... senão não teria... Bacana essa explicação. Senão não teria a necessidade de fazer inventário. Eu sempre faria uma procuração e quando eu falecesse, os meus herdeiros ou o meu procurador faria o que ele bem entendesse com o meu patrimônio. Sim. E não é bem assim. Então, tem algumas causas, como por exemplo, a morte, ou eu fiz uma procuração hoje e amanhã aconteceu alguma coisa, eu fiquei em coma, estou interditado. A procuração perde os seus efeitos também. Vamos supor que Deus me livre isso não aconteça jamais, tá? Porque ele é um querido. Mas vamos supor que meu filho magoe comigo. Magoou. Ele não quer mais. E a procuração ele já me deu. Perfeito. Como é que faz? Aí eu pego a procuração... Não vou fazer isso, né? Mas um exemplo, tá? Como é que ele faz para que ela não tenha mais validade? Se ele não quiser que a procuração tenha mais validade, ele procura qualquer cartório do país e ele vai fazer um outro instrumento que chama escritura de revogação de procuração. Eu estou revogando essa procuração. A partir de então, a Claudete, minha procuradora, não pode mais praticar atos em meu nome. Mas eu preciso, né? Porque a Claudete precisa ficar sabendo que eu cancelei essa procuração. Então eu preciso notificar ela. Falar, Claudete, enfim, eu que revoguei. Claudete, eu revoguei a procuração, não tem mais. De alguma forma, produza essa notificação e guarde essa informação como prova. Porque se a Claudete amanhã ou depois praticar esse ato com uma procuração já revogada, ela vai poder falar, não, eu não sabia que estava revogado. Não, você sabia, porque eu te comuniquei. Mas se não conseguir me notificar? Um exemplo, tá? Agora eu estou viajando um pouco. Se não te notificar, a procuração ela for pública, sempre quando vai utilizar uma procuração, por exemplo, eu vou utilizar numa escritura pública uma procuração que foi feita num cartório em São Paulo. Certo. Nós temos a prudência e o cuidado de ligar neste cartório em São Paulo e perguntar, olha, essa procuração, ela está válida? Foi cancelada, revogada? Não, essa procuração está válida neste momento. Então, eu posso usar. Digamos que neste exemplo, tenha sido revogado, mas não tenha notificado o procurador. Isso. Quando eu liguei lá no cartório de São Paulo falou, não, a procuração ela está revogada. Então, como ela está revogada, eu já não vou poder utilizar ela nessa escritura. Então, nesse momento, a Claudete vai ficar sabendo. Entendi. Tá? Então, assim, nestes atos em que o tabelionato de notas vai utilizar uma procuração pública, nós temos aí a cautela de certificar. Como o mundo é muito dinâmico, né? Acontece de acabar de você revogar agora, ou, enfim, a gente tem essa prudência, essa cautela notarial que nós chamamos, de entrar em contato com o cartório para saber se foi revogado ou não. Nós tivemos há um tempo atrás, inclusive, um exemplo de uma procuração que foi feita, por exemplo, ontem e hoje ela seria utilizada aqui em Maringá para determinado fim. O procurador estava lá para assinar o ato. Nós, antes de lavrar a escritura, a gente ligou no cartório para saber, a procuração está válida? Não, a procuração acaba de ser revogada. Vocês ligaram só por formalidade, porque era da data anterior. Exatamente. Né? Ela acaba de ser revogada. Tem Deus. pouco tempo que ela foi revogada. Então, assim, não tinha nem dado tempo de sair a notificação. Né? Então, aí informamos a situação, superentenderam e tal, enfim, contornou, mas... Então, assim, como o mundo é muito dinâmico, né, então acontece essas situações. Nossa, mas assim, agora até por curiosidade de todo mundo, minha também, olha só a viajada de novo, tá? E se a pessoa pegasse essa procuração pública para assinar um contrato de locação, ou seja, um contrato particular,
não haveria, assim, uma possibilidade de, por exemplo, porque é pública, tecnicamente não tem mais validade, só que houve o ato. E a imobiliária, ela não fica sabendo e não vai ter essa prudência nem essa diligência de um tabelião, por exemplo, né? Existe essa possibilidade? Existe isso de acontecer, sim, né? Por exemplo, nesse caso da imobiliária, ela pega daria a andamento normal. Que já está revogada. Perfeito. Só que daí o caso vai da boa fé do procurador, se ele sabe dessa revogação ou não. Ele não sabendo, pode acontecer de tentar anular esse ato, mas essa pessoa vai sofrer uma perdas e danos, o outorgante dessa procuração. Entendi. Tendo em vista que ele não notificou, que deveria ter notificado, porque senão a pessoa estaria cumprindo o seu mistério, que era de representar em determinada ação em que foi confiada essa procuração. Entendi. No entanto, não foi notificado. Então, há necessidade. É importante também deixar claro a respeito aí de revogação, que às vezes eu vou a um cartório e falo assim, eu quero fazer uma procuração com poderes, enfim, com vários poderes e quero que conste irrevogável e irretratável. Isso. Tem muito isso. Irrevogável e irretratável. E aí depois, para nossa surpresa, para a surpresa do procurador, por exemplo, vem o cliente e revoga a procuração. Aquela que era irretratável e irrevogável. É possível? Sim, é possível. A nossa legislação permite isso. Sim. Só tem um caso em que não se permite fazer revogação de procuração, que é a procuração em causa própria, que é uma procuração especial, que é como se fosse uma compra e venda dentro da procuração já. Ela segue outros ritos, enfim, ela é um pouquinho mais complexa. Certo. Mas mesmo que está lá, logo que há um tempo atrás houve aqui no Paraná essa mudança da legislação permitindo que nós fizéssemos essa revogação, alguns clientes vinham bravos no cartório e falavam, mas por que você revogou? Como se eu tivesse culpa, né? Por que você revogou a procuração, sendo que ela é irrevogável e retratável? Falando, não, olha, veja bem, há uma disposição, explicava tudo certo. Sim. E aí... Mas o outorgante não quis mais, né? Exatamente. Cessou talvez, sei lá, confiança, ou aconteceu um fato novo, que aí aconteceu de ser feito essa revogação. Sim. E não bastasse isso, no caso aí do exemplo do seu filho também, em que ele deixou uma procuração para você fazer determinadas ações, pode acontecer de falar assim, não, eu não quero fazer isso. Não quero. Chega, isso para mim O que você pode fazer? Você pode fazer uma renúncia dos poderes que você recebeu nessa procuração, que é outro instrumento. Você procura também qualquer outro cartório do país, fala, não, eu quero renunciar aos poderes que o meu filho me passou para determinada ação. E você renuncia. Né? Então, é uma forma também de extinguir os poderes da procuração. Que bacana. Sobre procuração, você tem mais alguma coisa assim super legal? Porque eu tenho tanta coisa para te perguntar aqui. Vamos falando. Então, procuração, acho que, né? Vamos, já acabamos tranquilo. Mas tem dois assuntos em especial, mas eu vou pela minha curiosidade, que é o adiantamento. Aqui, eu coloquei antecipação de herança, mas esses dias eu atendi um cliente que ele usou a expressão antecipação da legítima. E eu ouvi certamente isso na época da faculdade, há muito tempo atrás, e a hora que eles estavam me falando, eu pensei, nossa, mas como assim? Né? Porque nós acabamos estudando e aprendendo em direito que não existe herança de pessoa viva, todavia, nesse caso, a pessoa já morreu. É isso, né? Mas não houve ainda abertura de inventário, ou seja, não sei, eu estou divagando, tá? E não houve também não foi repartido, né? Não foi dividido, não foram divididos os bens. E essa antecipação, ela é feita dentro do tabelionato? Funciona assim, primeiro falando questão de adiantamento, de legítima. Toda pessoa, a pessoa que tem patrimônio, o patrimônio dela é dividido em dois. Primeiro, o patrimônio que representa o quê? 50% do seu patrimônio, nós chamamos de legítima. O que é a legítima? A legítima é a 50% dos seus bens que a legislação ela já define quem são os herdeiros. Então, será o filho, os pais, a esposa, enfim. A legislação ela já diz quem serão os herdeiros. E existe os outros 50% que a legislação chama de parte disponível. A parte disponível eu faço o que eu bem entender. Eu posso doar
para você, para quem eu quiser. Nossa, eu não posso doar tudo que eu tenho, então, para outra pessoa? Você não pode doar tudo que você tem. Porque senão você vai viver como? Vai viver à míngua. Então, se eu vou doar tudo que eu tenho, uma coisa seria eu vender tudo que eu tenho. Porque se eu vender, eu vou receber esse dinheiro. Ok. Mas e se eu estou doando? Que o contrato de doação, a escritura de doação, eu não tem contraprestação. Eu só estou me desfazendo de alguma coisa, em benefício de outra pessoa, mas eu não estou ganhando nada com isso. Né? Como é que eu vou me desfazer de 100% do meu patrimônio? Isso não é permitido. A legislação não permite. Tá? E a respeito aí de o que seria uma doação de adiantamento de legítimo. Então eu quero doar o determinado bem para um filho meu, por exemplo. É possível? Sim, é possível, e eu falo da onde que eu estou tirando esse bem. Se é da minha parte legítima ou se é da outra. Ou se é da disponível. Entendi. Se é da legítima, eu já estou, de certa forma, adiantando aquilo, porque eu estou adiantando, que ele só receberia quando eu falecesse. Uhum. Eu estou adiantando aquilo que a lei já disse que ele vai ter direito quando eu falecer. Né? Então não precisa nem estar morto para fazer o adiantamento? O adiantamento de legítima é um contrato de doação, é uma escritura de doação com adiantamento de legítima, né? Que sai da parte legítima, eu já estou passando aí pro meu filho. O herdeiro legítimo. Exatamente. Entendi. Então, é possível. Digamos que então eu tenha 2 filhos, mas eu doei só para um filho. O outro saiu preterido, ou seja, ele saiu prejudicado? Uhum. Não. No inventário, nós vamos fazer essas contas. Você que recebeu lá atrás, vou trazer aqui, vamos calcular para a gente fazer o que a legislação chama de colação. Vamos trazer a colação, esse bem que você recebeu. Entendi. E vamos equiparar os quinhões aqui, porque os filhos têm, se for da parte legítima, eles têm os mesmos direitos. Agora, eu quero beneficiar um filho mais que outro. Então, façam um testamento constando essa observação, ou façam uma própria doação e falando que sai da sua parte disponível, que é essa parte que eu falei, que você pode deixar para quem você quiser. Então, no caso, já aproveitando outro assunto que eu estava doida para perguntar sobre testamento, então o testamento não fala nada da legítima, né? Não. Ele só pode ir na parte disponível. Exatamente. Eu só posso falar da legítima se eu não tenho herdeiros. Ou seja, se eu não sou casado, se eu não tenho filhos ou netos, se eu não tenho pais, se eu não tenho avós, aí sim, aí eu posso dispor 100% do meu patrimônio, porque eu não tenho herdeiros necessários. Entendi. Né? E aí eu posso colocar 100%. Agora, se eu tenho um desses herdeiros, aí eu só posso falar da parte disponível, que é 50% do seu patrimônio. Eu tenho alguns amigos que são solteiros e que eles sempre falam, brincando, né? Eu vou tirar você do meu testamento, hein? Uhum. Né? Falam para os sobrinhos e falam... Enfim, então, na verdade, quando ele brinca com o sobrinho dizendo, se você não sair com a titia, eu vou tirar você do meu testamento, ele se refere à parte disponível. Perfeito, exatamente. Entendi. Ou seja, só 50%. Só não, né? Mas 50%. Perfeito. Isso Entendi. mesmo. No caso, na época da faculdade, eu vou falar uma besteira agora, tá? Eu aprendi a questão do testamento público e do testamento cerrado. Eu não sei se continua assim. Perfeito. Continua? Exatamente. Tem só essas modalidades? Não, nós temos 3 formas ordinárias de testamento. Certo. A primeira dela é o testamento particular. O que é o testamento particular? O testamento particular eu posso fazer na minha casa, eu e 3 testemunhas. É importante que eu faça esse testamento. As 3 testemunhas têm que ler junto comigo e assinar. Né? Eu tenho que ler para elas. Precisa ser reconhecido firma? É importante reconhecer firma. Entendi. E aí eu pego esse documento, guardo. Quando eu falecer, falando de testamento particular, quando eu falecer, eu preciso levar esse testamento a juízo, né, no inventário. Lá no inventário, o juiz vai chamar essas 3 testemunhas para certificar se de fato era vontade, se de fato aconteceu a leitura, se a pessoa estava lúcida, e para certificar que de fato aconteceu. E o juiz vai analisar se as disposições que estão lá estão de acordo e são cabíveis segundo a nossa legislação. Entendi. E pode acontecer também de uma dessas testemunhas ter falecido. Aí o juiz vai ficar a critério do juiz chamar uma testemunha lá, que acompanhou o testamento,
para que ele tenha o seu livre convencimento, e aí vai ao livre convencimento dele, se de fato esse testamento é válido, aconteceu ou não. A grande preocupação também é se houve o falecimento das 3 testemunhas. Como é que o juiz vai atestar? Tá reconhecido, firma. Tudo bem, reconheci, firma. O que é o reconhecimento de firma? Que aquela pessoa assinou. Mas o que o juiz vai querer saber? Se de fato aconteceu aquela solenidade da leitura, se ele estava lúcido, tudo certo. É isso que o juiz... Então, ele é um pouco mais... É menos usual. Entendi. E há o testamento cerrado. Esse testamento cerrado, eu tô no cartório tem 6 anos, aqui em Maringá, nunca fiz nenhum. O cartório que eu estou titular, ele é de 1949, teve um testamento cerrado só. Nossa. Ele é um testamento que não é usual. O que é o testamento cerrado? O testamento cerrado é aquele que é o secreto, eu faço na minha casa sozinho, apenas eu sei o que está escrito lá dentro. Pego esse testamento, dobro ele, coloco embaixo do braço e vou a um cartório de notas acompanhado de duas testemunhas. Lá no cartório de notas, o tabelião vai fazer, é como se fosse uma aprovação. Ele vai aprovar falando o seguinte, que naquele dia, o tabelião não sabe o que está escrito lá dentro, que naquele dia, fulano de tal, o testador, acompanhado das 2 testemunhas X e Y, esteve no cartório, trouxe um testamento para a sua aprovação, que foi feito, foi lacrado, e a doutrina fala que eu tenho que costurar esse testamento e pingar... disso que eu me lembro. Tipo, não é uma cera. E com aquele brasão. Exatamente. Entendi. Que você deve pingar isso e guardar. No cartório vai ter... Fica guardado lá no seu tabelião. Não. No cartório vai ter apenas um termo falando a circunstância disso, que naquele dia compareceu X pessoa com 2 testemunhas. Mas e trouxe... você que tem que lacrar. Eu que lacro. É o tabelião que lacra. E que teve acompanhado lá e que apresentou seu testamento para aprovação. É feito a lacra, assina e perceba que ninguém, nem as testemunhas, nem o tabelião, sabe o que está escrito lá dentro. Entendi. E pega e devolve esse testamento para o testador. O que o testador vai fazer com esse testamento? Ele vai entregar para alguém da sua confiança, que quando ele vir a falecer, essa pessoa vai ter que pegar esse testamento lacrado, não vai fazer igual um filme, novela. Exatamente. Chama a família inteira. Isso, mas isso é em juízo, tá? Tudo em juízo. Quem abre então o testamento... Não. Quem abre o testamento cerrado é o juiz. Se o testamento foi lacrado pelo tabelião, foi aberto, ele é tido como revogado. Que como se o testador, ele é o único que sabe que estava escrito lá dentro, fala assim, não concordo mais com isso e vou rasgar. Vou abrir. Então ele abre, é tido como revogado. Então, entendi. Se você tem um testamento revogado, um testamento cerrado na sua casa, não abra, leve ele ao juiz, tá? Nossa. Então, a gente não sabe o que está escrito lá dentro, né? Enfim, então aí é levado em juízo, o juiz vai analisar, né, se o que tem lá, as disposições, se são válidas e de acordo com a legislação atual. E o testamento público, que este tem um certo rigor. Nesse testamento, a parte, ela comparece ao cartório com 2 testemunhas, né? E lá ela faz as suas disposições de vontade. Tem um terceiro imparcial, que é o tabelião, que vai orientar a respeito do que pode, do que a legislação permite ou não permite. Porque às vezes o testador, ele imagina que, eu quero fazer de tal forma que vai ter validade. E quando o documento vai produzir efeitos, a pessoa que é o testador, ela não está mais viva. E aí ela tem a falsa impressão de que esse documento vai produzir aquele determinado efeito, não é bem verdade. Então, por isso a necessidade do tabelião. Entendi. E por que a presença das testemunhas? As testemunhas, elas são importantíssimas, porque elas estão ali para certificar, junto com o tabelião, que o testador ele está, primeira coisa, lúcido, capaz, e que ele não está sendo ameaçado, coagido, induzido ou qualquer coisa do gênero que possa prejudicar a sua livre e espontânea vontade, né? Que possa de macular a sua vontade. Então, por isso que as testemunhas, elas estão ali. Nesse caso, o testamento público, aí sim, aí fica uma cópia no cartório de tudo que está escrito no testamento e outra cópia, ela é entregue para o testador.
Enquanto o testador ele for vivo, apenas e tão somente ele vai ter direito. Aí no cartório fala, eu quero ver uma cópia desse testamento. Perfeito. Ele pode ir lá, a gente emite uma certidão para o testador. Mesmo sendo público, só ele que tem acesso. O testamento ele vai se tornar totalmente público após o evento morte. Entendi. E desde que comprove. Faleceu o testador. A pessoa esteve lá solicitando uma cópia do testamento, apresente atestado de óbito, tranquilo, vai ter uma cópia desse testamento. Entendi. Outra coisa a respeito do testamento que é importante deixar bem claro é que, embora eu fiz o testamento hoje, a minha vontade é deixar meus bens para a Claudete. Mas nada impede que amanhã eu mude de ideia. Não quero mais deixar para a Claudete. Olha, eu tenho um amigo que fala isso. Eu quero deixar para João. Você pode procurar qualquer cartório de notas do país e revogar o seu testamento e mudar a disposição. Enquanto eu estiver lúcido, eu altero a minha disposição testamentária da forma como eu quiser. Entendi. Geralmente acontece de cliente chegar no cartório e falar, eu quero deixar determinado bem para meu sobrinho. Perfeito. E a grande pergunta é, eu posso vender, por que eu não vou poder mais vender esse bem se eu estou deixando em testamento? Não, você pode, o bem é seu. Enquanto você estiver vivo, você faz o que você bem entender com seus bens. Não precisa revogar o testamento. Quando nesse caso, eu fiz um testamento, deixei esse bem, e eu vendi, e quando aconteceu o inventário, e perceberam que não tem mais esse bem, é tido como caduco, essa disposição testamentária, apenas e tão somente essa, pode ser que tenha outras disposições dessa, é tido como caduco, ou seja, ele não tem. Então a gente costuma falar que o herdeiro num testamento, ele tem a mera expectativa de direito, porque ele só vai ter o direito com o evento morte. E se no evento morte leva ao inventário, se no inventário paguei todas as dívidas do falecido, sobrou dinheiro, vamos cumprir o testamento. Mas porque não pode deixar dívidas. Quem vai pagar as dívidas? Os herdeiros? Não. O que paga as dívidas são os bens do próprio falecido. Sim. Exatamente. Entendi. Então, é importante deixar bem claro. Nossa, eu nunca ouvi falar sobre essa expectativa de recebimento. Que coisa! Porque mesmo que a pessoa saiba que está, consta como herdeiro. Se não houve revogação, ainda assim... É uma mera expectativa, né? Porque eu só vou saber... Porque hoje, por exemplo, eu estou bem de situação financeira, então deixei meu testamento para X pessoas. Mas amanhã eu entrei numa crise de Covid, tá tendo guerra ao mundo, sei lá, e quebrei. Entendi. E aí? Vendo tudo. Vendi tudo, não tem mais nada. Quebrei. E aí? Morri. As pessoas que eu deixei em testamento não vão receber nada. Não tem mais porque eu não tenho mais nada. Entendi. Então, se eu deixei 10% do que eu tiver para Claudete e 10% de nada, 10% de nada é nada. Então, é zero. Então, a Claudete ficou só com a expectativa e não acabou não tendo recebido nada da herança. Nossa, assim, duas curiosidades grandes agora sobre testamento. Primeiro, sobre testamento cerrado. Você tem lá no tabelionato o instrumento para fazer? Nós tínhamos, logo que eu assumi o cartório em 2017, eu tinha, mas isso vence. E como eu não tive demanda, então nem foi atrás. Acaba que, assim, vou fazer um testamento cerrado amanhã. Perfeito, eu tenho, organizo, tudo certo. Sim, mas geralmente, esses lacres, eles vencem. Então, acabou que eu fiquei lá 1 ou 2 anos, se eu não me engano, não houve demanda, que em razão aí dessa questão de, às vezes até some o testamento cerrado. A gente... Estudando os manuais, não são raros os casos de que a pessoa fez um testamento e não sabe onde deixou. Né? E aí, perdeu. Sim. O falecido já foi. E aonde ele deixou, ninguém sabe. Então, aí... Então... E a outra curiosidade, assim, claro que a pessoa precisa estar lúcida e tal, mas e se ela estiver impossibilitada de ir a um tabelionato? Por exemplo, ela está no hospital, ela está lúcida, está muito bem, só que há uma possibilidade, por exemplo, de ir para uma cirurgia e dar errado. Um exemplo, há a possibilidade do tabelião ir até ela, já que ela não pode se deslocar, para que ela faça um testamento público? Sim, é possível sim. Desde que seja feito, por exemplo, nós estamos em Maringá, o cliente está num hospital e quer fazer o testamento. Perfeito. Nós podemos ir, desde que seja dentro da cidade de Maringá, ir no domicílio ou ir no hospital. É possível sim ser feito, sem problema algum.
E última curiosidade sobre testamento. Depois da Covid, aumentou? O evento Covid teve alguma coisa a ver com testamento? Demais, Claudete. Não acredito. Eu achei que fosse muito, perguntar muito. por perguntar. Não, muito. 2020 foi um ano de... O ano do testamento. O ano do testamento. Muito testamento. E eu costumo sempre falar que nós temos um mês do ano que a demanda de testamento é gigante, que é o mês de dezembro. Eu não sei o que acontece, mas as pessoas, elas imaginam que, sei lá, vou viajar e vou morrer. Não sei. Ou que vai chegando o clima de Natal, fica meio nostálgico. Nunca ouvi falar sobre... Juro. Meu mês Deus. de dezembro é o período que nós testamento. nós, pelo menos no cartório em que eu estou tabelião, que nós mais fazemos testamento. Acha! E com a pandemia também, foi acontecendo, enfim. Então já vamos... e uma outra importante. Tem algumas pessoas que perguntam, eu fiz testamento, eu ainda vou ter que fazer o inventário? Vai. Toda pessoa que falece no nosso país tem que fazer inventário. Mas não tenho nada, então faz o inventário negativo, que é para falar que... O que é o inventário negativo? É que eu não tenho, que o de cujos não tinha bens e tem dívidas e não tem como pagar. Então, para isso que existe o inventário negativo. Então, é importante deixar claro que fiz o testamento, vai ser necessário fazer o inventário. Desse caso, os herdeiros não ficam com as dívidas, então. Depende, né? Na verdade, funciona assim também. Às vezes, legalmente falando, a dívida ela só vai ao patrimônio do falecido, não ultrapassa o patrimônio do filho. Sim. Mas acontece de que os filhos, em razão da moral, do nome do pai ou de toda uma cultura do nosso país, em razão do nome, acaba que aí ele... Então eu vou adimplir essas dívidas que o meu pai acabou deixando aí, pela memória enfim, acaba resolvendo. Mas, legalmente falando, é assim que funciona. Não passa a herança do débito, né? Vamos dizer, exatamente. Não herda a dívida, não, né? você só herda crédito. Graças a Deus, Graças né? a Deus. Nossa, mas que bacana. Eu tenho aqui ainda um monte de assuntos para falar com você. Eu vou deixar para uma outra oportunidade, porque assim, é que eu gostaria que você que está assistindo o nosso podcast, que você assimilasse todas essas informações, porque elas são muito úteis, né, Marcelo? Sim. Assim, eu procuro dizer para os meus colegas, corretores de imóveis, gestores, para os meus alunos, como é importante nós conhecermos. Só que, assim, no que você estava falando do testamento, eu estava até pensando, porque, às vezes, alguns alunos me perguntam sobre isso, né? Então, assim, a pessoa está no hospital. Então, no primeiro momento, eu perguntei se havia possibilidade de você ir, caso ela optasse por um testamento público. Mas há a possibilidade dela fazer um testamento particular também. Perfeito. Mas para isso ela precisaria das 3 testemunhas. Junto. E o número 3, ele não é muito comum para nós, né? Nós temos o hábito de nos documentos colocar 2 testemunhas, né? E no caso ali precisam de 3 que atestarão, principalmente pelo que você disse, que a pessoa estava nos domínios das suas funções, que estava muito bem, lúcida e que leu para todos, ou seja, que eles conhecem o teor desse testamento, né? Perfeito. Nossa. E veja aí, como no testamento particular tem uma testemunha a mais que os demais. O público são 2, no cerrado são 2, mas no particular, em razão aí de não ter esse terceiro, né, também. Esse terceiro imparcial que seria o tabelião, Sim. acrescentou mais uma testemunha. Que daí ficaria um número ímpar de terceiro. No Código Civil de 1916 eram 6 testemunhas. Então eram mais testemunhas. Então, agora aí houve uma reduçãozinha aí. E aí no hospital, agora só para terminar com chave de ouro mesmo, pode ser uma enfermeira, pode ser um médico ou não, como testemunha? Pode, desde que... importante, outra informação, que essas testemunhas... Elas sejam capazes e não tenham parentesco com o testador e nem com os herdeiros. Por quê? Porque essa testemunha, ela precisa ser imparcial. Pode ser um amigo. Pode ser um amigo, um conhecido, um vizinho. Entendi. Mas que não tenha vínculo de parentesco com o testador. Porque a função dele ali é certificar que não estão induzindo ele. Se eu coloco, por exemplo, um filho como testemunha, ele vai, eu tô ameaçando ou constrangindo que seja feita desta ou daquela forma. Então, por isso que tem que ser uma pessoa, um terceiro imparcial. Entendi. Nossa, até eu estava falando do filho,
É porque, assim, às vezes os alunos, às vezes os clientes também perguntam. Eles querem já percebem que o pai, por exemplo, tá mal. Vai se submeter a uma cirurgia, por exemplo, de risco. Então, eles já querem logo dividir e no final, o que se anseia, infelizmente, é a vantagem, né? Quando há uma coisa feita, assim, né, numa emergência que talvez seja, né, desnecessária, porque o momento agora não é fazer o testamento, e sim zelar pela saúde, pela integridade da pessoa, né? Exatamente. Então, a gente já começa a desconfiar, né? É verdade. Eu gostaria, Marcelo, que esse podcast fosse assim mesmo, informativo, e que todos que estão nos assistindo assimilassem, como eu estou assimilando ainda, tantas informações. E o assunto, que eu tenho aqui vários outros assuntos para falar com você, como certificação digital, que eu vi no seu Instagram, a ata notarial, que é um assunto que eu gosto muito, a doação, né? Assim, no sentido, para a gente falar só da doação propriamente dizendo, eu até vou aproveitar a oportunidade para te convidar para um outro podcast. Claro, vai ser um prazer, estou à disposição. A ata notarial é um assunto que eu gosto muito, porque para nós, no dia a dia, nós às vezes não conseguimos vamos dizer, provar alguns fatos, né, da forma como nós gostaríamos. Então, eu costumo dizer para os alunos, e já levei vários clientes no seu tabelionato para fazer ata notarial, e esses documentos foram, assim, fundamentais. E é engraçado, porque quando eu estava produzindo material para a Unicesumar, eu consultei um autor, e nesse autor eu até fiz essa citação no livro, que ele diz que a ata notarial é uma prova tão consistente que a existência dela já leva as pessoas que vão argumentar uma informação falsa a evitar. Às vezes eles até, na maioria das vezes, eles nem entram com o processo e nem levam isso à frente, porque já sabem que nós temos uma ata notarial e é uma prova, vamos dizer, num conteste, seria a palavra certa? Perfeito, incontestável? Exatamente. O que Entendi. houve ali na ata notarial é a constatação do tabelião, do seu preposto, né, auxiliar, da percepção que ele teve sobre determinada ação, sem emitir qualquer juízo de valor. Ele está apenas constatando aquilo que ele está vendo, sentindo, ouvindo, né? Entendi. Então, ela é um meio de prova fantástico aí que tem contribuído muito, né, para alguns processos judiciais aí. E tem agilizado bastante aí alguns processos também, porque não tem que chamar, talvez, lógico, casos... São vários tipos de prova, exatamente. né? Sim. Então, cada caso é um caso. Exatamente. Não deveria chamar um perito, Sim. Apenas essa constatação feita pelo tabelião numa ata notarial já é o suficiente. Então, hoje está na moda aí essas discussões e aplicativos de mensagem instantânea, de comunicação. Sim. Não, são muitos casos de clientes que vão para fazer ata notarial de aplicativo. Sim. E a gente faz print de toda a conversa. O que está escrito lá dentro não nos interessa. Entendi. Nós estamos constatando que existe a conversa deste número de telefone com este, e o teor da conversa é essa. Aí o fim que você vai utilizar essa ata, aí são outros 500, né? Entendi. Eu vou até falar para você parar de falar, porque vai ficar para o nosso próximo episódio. Por favor, sinta-se convidado. Eu espero que você venha, que a ata notarial é um assunto muito interessante, não só para nós, né, do mercado imobiliário, mas para todo mundo que está assistindo. Com certeza. Marcelo, será um prazer. Muito, muito obrigada. Imagina. Foi um grande prazer ter você aqui comigo. Muito obrigado. Eu que agradeço o convite, dizer que o que precisar, estou sempre à disposição, seja no cartório, nas redes sociais, sempre um prazer poder contribuir. Muito obrigada. Olha, Dr. Marcelo Salles, do primeiro tabelionato aqui de Maringá, muito obrigada. Eu que agradeço. Se você gostou da nossa entrevista, inscreva-se no canal, ative o sino para ser notificado, porque sempre nós vamos ter novidades e pessoal, fique esperando, hein? Porque essa conversa, esse bate-papo da ata notarial vai vir em breve, porque é muito interessante. Se você nunca ouviu falar, não perca, porque você vai gostar muito. Obrigada e até a próxima.